Olá pessoal, estamos hoje aqui para a gente discutir arquiteturas para sistemas operacionais como parte ainda de uma introdução ao nosso curso, antes da gente começar a ver as principais características, os principais problemas que estão envolvidos na construção, no projeto de um sistema operacional. Tá? E aí eu já dei um tempinho para vocês darem uma olhada nessas figuras que eu coloquei aí nessa transparência, com um monte de pedra, e eu já vou explicar por que eu coloquei esse monte de pedra aí nessa tela de abertura para esse módulozinho do nosso curso. Tá? A razão é a seguinte: a principal arquitetura a utilizada atualmente pelos sistemas operacionais atuais, pelo Linux, pelo Windows, pelo macOS também, ela é chamada de monolítica, né? Monolítica, e essa é uma palavra que tem origem grega, mono de um e litos quer dizer pedra. Então é como se fosse um bloco único, um bloco de pedra único, e o sistema é construído como um grande programa único. Tá? Na verdade, esses sistemas operacionais que a gente usa atualmente, eles têm essa arquitetura por razões históricas, né? Eles começaram como um programinha pequeno, de manutenção relativamente fácil, e foram crescendo durante os anos até alcançar o tamanho que eles têm hoje, mas mantendo a mesma estrutura. É o famoso puxadinho, né? Aumentando aqui, aumentando ali, e hoje a gente tem programas muito complexos, mas com uma arquitetura que seria adequada para programas pequenos, programas mais simples, né? Como vantagem desses sistemas, a gente tem o desempenho, porque quando você modulariza, você usa a outra arquitetura que seria a próxima aqui, que é o micronúcleo, quando você tem vários módulos pequenos se comunicando, você tem uma perda de desempenho nessa comunicação. Então, quando tudo está no mesmo bloco, né, é mais fácil, você pode se comunicar até usando a memória, né, uma rotina grava alguma coisa na memória e a outra lê. Então talvez seja um modo mais rápido para se comunicar, né, para que dois blocos de código, no caso, consigam trocar informações. Agora, quando o programa é muito grande, a manutenção é muito difícil, né? Então as pessoas acabam perdendo um pouco a noção do global, e aí muda uma coisa num bloco para consertar um problema e gera outro problema em outro lado. Então é mais ou menos consensual na engenharia de software que quanto menor, quanto mais modular ficarem as coisas, melhor, mais fácil é a manutenção, né? E no caso dos sistemas operacionais, a gente ainda tem um problema adicional, que é o seguinte: o sistema operacional ele roda num modo diferente, né? O hardware, o processador, ele tem dois modos de operação: o modo núcleo, ou então o modo supervisor, que é o que o sistema operacional usa, e que ele consegue acessar a máquina inteira, né? Então ele consegue acessar qualquer endereço de memória, consegue executar qualquer instrução. E a gente tem um modo protegido, que é onde os programas de usuário são executados, né? Quer dizer, os programas de usuário são executados no modo protegido. E aí nem todas as instruções podem ser executadas, normalmente o acesso ao hardware é limitado a esses programas para evitar problemas, justamente, né? A memória não é totalmente acessível. O programa no modo protegido, ele só consegue acessar a faixa de memória que está reservada para ele. Então ele tem uma série de proteções no hardware. Então quanto menos coisa a gente colocar no modo supervisor, menos chance de uma falha catastrófica, né? Porque no modo supervisor ele pode poder tudo perigoso, né? Ele pode fazer coisas que comprometam o sistema como um todo. Quando você está no modo protegido, isso é mais difícil de acontecer. Você pode até fazer alguma bobagem, mas aí você vai comprometer só o seu processo, só o que aquele processo está fazendo naquele momento, né? Então, erros no sistema operacional, no modo núcleo, no modo supervisor, eles normalmente são muito mais graves. Eles podem travar o sistema inteiro e inclusive outros programas que estavam funcionando bem vão ser comprometidos também, tá? Então, quando a gente tem um sistema monolítico, a gente tem um grande bloco de programas, possivelmente com pedaços que não necessitam estar no modo supervisor, rodando todos no modo supervisor.
né? Quando a gente tem uma arquitetura chamada micronúcleo, micronúcleo é por causa disso, né? A gente coloca o mínimo no núcleo, que vai rodar no modo núcleo, de tal forma que seja de fácil manutenção, e erros em coisas que estão fora do núcleo tendem a não comprometer o sistema como um todo, né? A gente tem menor probabilidade de uma falha catastrófica, tá? Então a ideia do micronúcleo é você construir o sistema operacional como pequenos módulos, tá? E um dos módulos apenas no modo núcleo. O que não precisar do modo núcleo, do modo supervisor, você deixa rodar no modo protegido mesmo, que é mais seguro, né? Então, quais as vantagens dessa arquitetura micronúcleo, né? A gente tem facilidade de manutenção. Normalmente você tem módulos independentes, cada módulo fica menor, então fica mais fácil de você ter uma visão global daquele módulo e tem menos chance de cometer erros e de consertar problemas e fazer modificações quando necessário, né? Operação em modo supervisor apenas do que for realmente necessário, portanto, menor probabilidade de falha catastrófica, e tem uma vantagem extra que é a facilidade de distribuição, né? Se esses pequenos módulos aqui se comunicarem usando a rede, então fica fácil de você distribuir o sistema operacional, colocar eventualmente partes do sistema operacional em máquinas diferentes de um cluster, por exemplo, e aí você tem o sistema operacional distribuído num cluster, né? Então essa arquitetura micronúcleo, ela facilita essa distribuição, que é a chave hoje em dia da supercomputação, né? Você tem clusters muito grandes, ao invés de uma máquina muito potente, você tem um cluster muito grande com muitas máquinas comuns, entre aspas, né? E distribuir as tarefas entre essas diversas máquinas, né? A gente está falando de milhares, às vezes centenas de milhares de máquinas em um cluster. Isso não é incomum, é relativamente comum da gente ver em centros de computação de alto desempenho, né, para computação científica. A gente tem, por exemplo, no Brasil, Santos Dumont, em Petrópolis, ali pertinho, que é considerado um supercomputador. Na verdade, um supercomputador hoje em dia é um monte de computadores comuns, né? Um monte no sentido de milhares de computadores comuns, tá? Então, com isso, fica mais fácil de distribuir, com essa arquitetura, é mais fácil de distribuir o próprio sistema operacional num cluster, se você utilizar se você implementar a comunicação entre esses diversos módulos, como um cliente-servidor, né, na arquitetura cliente-servidor, por exemplo, né, utilizando a rede, né. Uma desvantagem é que a comunicação entre os módulos pode ser um pouco mais lenta, né? Comunicar pela rede é mais lento. Na verdade, você ter processos independentes comunicando normalmente é mais lento do que você ter módulos de um mesmo processo se comunicando, tá? Existe mais ou menos um consenso na comunidade de que a arquitetura ideal é micronúcleo, né? Hoje é mais ou menos consensual isso, né? Aí você poderia perguntar, mas por que então que o Windows e o Linux e os sistemas operacionais que a gente usa não são micronúcleo? Porque é uma mudança radical, né? Uma mudança de filosofia, uma mudança de arquitetura. Eles quase que têm que ser construídos novamente, né? Então, por razões históricas, os sistemas vêm evoluindo nessa arquitetura monolítica, né? Então, por razões históricas, hoje a gente ainda usa sistemas que são basicamente monolíticos, né? Que são basicamente um grande bloco de programa, tá? Uma outra possibilidade de arquitetura muito importante atualmente, relativamente mais recente, mas que traz vantagens tão grandes para a indústria, que está conseguindo se impor ante aos sistemas operacionais históricos, vamos dizer assim, né? Que é a virtualização. A virtualização é você ter um hipervisor que simula máquinas virtuais onde sistemas operacionais são executados, né? Qual que é a vantagem disso? A grande vantagem é você ter vários sistemas operacionais no mesmo computador, no mesmo hardware, né? Então eu posso ter várias cópias independentes do Linux, do Windows, ou até mesmo um sistema heterogêneo. Eu posso ter Windows e Linux rodando na mesma máquina, né? Isso facilita muito
o gerenciamento de um CPD, de uma indústria, né? A gente usa virtualização hoje em dia nos nossos computadores pessoais, às vezes para fazer teste, quando você está querendo testar um programa e não quer instalar na sua máquina, porque às vezes na hora de desinstalar ele não desinstala direito, ele vai modificar as configurações do seu computador, quando você desinstala não volta atrás. Então a gente usa a virtualização para isso. E esse motivo também é um motivo importante para as empresas usarem a virtualização, né? Então eles querem instalar um programa e aquele programa fica totalmente independente dos outros programas que ele já usa, né? Então ele pode às vezes criar uma máquina para cada sistema que ele está rodando dentro da empresa e as coisas ficam independentes, né? E além disso, o gerenciamento é muito facilitado, né? Então se eu precisar de uma nova máquina, eu não preciso sair lá no CPD, comprar, instalar, ligar fio. Do meu computador, na configuração do hipervisor, eu crio uma nova máquina, instalo alguma coisa ali, tudo sem levantar da cadeira, né? Então é muito mais fácil. Se um sistema está lento, eu consigo tirar a memória de uma máquina, colocar aquela memória na outra máquina, redistribuir a memória disponível sem levantar da cadeira, né? Então isso facilita muito a vida dos administradores, tá? E essa modularização é ainda maior do que no modelo anterior, né? no micronúcleo, né? Agora eu tenho sistemas operacionais independentes mesmo, além de não só módulos independentes, mas sistemas independentes, né? Então se eu tenho um sistema que está com problema, se o meu servidor de impressão está com problema, ele não vai comprometer o meu servidor web, né? Então isso é muito importante para as empresas de uma forma geral, né? Esse esquema de virtualização, você instala sistemas operacionais completos, igualzinho você instalaria numa máquina, você instala na máquina virtual, você instala em cima do hipervisor. É excelente porque você pega exatamente o mesmo programa e instala ele numa máquina virtual, né? O problema disso é que o sistema operacional, ele que está acostumado a rodar em modo supervisor, em modo núcleo, ele passa a rodar em modo usuário, né, em modo protegido. Então ele vai executar instruções que não são permitidas para um programa, né, para um programa em modo protegido, em modo usuário. Então o que o hipervisor tem que fazer, né, para isso aí funcionar? Antes de executar qualquer instrução, ele tem que checar se aquela instrução é permitida no modo usuário, né? Então a cada instrução o hipervisor tem que, peraí, você pode executar isso? Pode, então executa. Você pode, então executa. Essa você não pode. Então ele intercepta aquelas instruções que ele não pode, que são instruções de modo supervisor, né, de modo núcleo, e ele executa, né? E aí ele vai executar segundo os critérios dele, vai poder monitorar aquela instrução ali, talvez funcionar como um hipervisor mesmo que ele né? Se outro sistema operacional estiver executando, estiver usando aquele hardware, por exemplo, ele vai ter que segurar um pouquinho o sistema operacional que tiver pedido naquele momento, né? Mas o grande problema dessa virtualização aqui é que cada instrução tem que passar pelo crivo do hipervisor, né? Então todas as instruções, antes você tem que fazer alguma coisa. Então isso é lento, né? Você vai ter aí uma grande parcela das instruções que poderiam ser executadas diretamente vão ser executadas um pouco mais lento, porque o hipervisor tem que antes checar se aquela instrução pode ser executada diretamente pelo sistema operacional hospedado, né? Então isso leva a um desempenho ruim, tá? A solução para isso a última possibilidade de arquitetura que a gente tem aqui é a paravirtualização, né? Em que a gente tem um sistema operacional que é o hipervisor funcionando mais como mesmo um sistema operacional para sistemas operacionais, né? Ao invés da gente implementar exatamente o hardware e rodar exatamente o sistema operacional que rodaria numa máquina só para ele, a gente modifica o sistema operacional hóspede de tal forma que ele não precise ser supervisionado, o hipervisor não precise
checar cada instrução. O sistema operacional hóspede, ele passa a saber que ele está num ambiente de virtualização, e as instruções críticas, ao invés de ele executar diretamente, ele faz uma chamada ao hipervisor, né? Então aqui o sistema operacional hospedado, né, o hóspede, ele tem consciência de que ele não está no modo núcleo, né? E que quando ele precisar executar coisas em modo núcleo, ele tem que fazer uma chamada ao hipervisor. Então é como se a gente transformasse o sistema operacional hospedado em um programa de usuário, né? Em um programa comum, entre aspas, né? A grande vantagem é o desempenho, né? Aqui a gente quase não tem perda de desempenho, né? A gente só vai ter perda de desempenho quando for executada uma instrução de modo núcleo, porque aí vai ter que fazer uma chamada para o supervisor, para o hipervisor. Mas na operação normal dos sistemas, o desempenho é praticamente igual a um sistema sem virtualização, né? Ele vai executando e a máquina vai executando diretamente as instruções. Só quando tem uma instrução privilegiada, uma instrução de modo núcleo, é que é feita uma chamada, você vai ter uma perdazinha aí, mas é muito menor do que na virtualização tradicional, né? Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que eu não vou executar qualquer sistema operacional num ambiente desse, né? Com um hipervisor desse. Os sistemas operacionais têm que ser construídos especificamente para rodar naquele hipervisor, né? Então, essa é a principal desvantagem, tá? Isso aí, pessoal. No próximo vídeo eu espero que a gente já comece a falar de gerenciamento de processos.